Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Eu sou a Thalita Ayala, sou fundadora da Decode Brasil e hoje nós daremos início a esse podcast com o tema Atuação Multiprofissional em Genômica, Exigências, Limites e Adequações. Hoje nós vamos mergulhar em um dos campos da medicina de precisão que tem ganhado notória relevância na última década, a genômica. Nossa missão aqui hoje é discutir um pouco sobre o perfil dos profissionais que atuam em genômica e de que forma a análise molecular multiprofissional tem auxiliado nas soluções diagnósticas em medicina de precisão. A gente fala muito sobre genômica, mas pouco sobre quem está por trás da análise e da liberação desses exames. Quem interpreta uma variante, quem decide se ela é patogênica, provavelmente patogênica, de significado clínico indeterminado, e como funciona essa construção do laudo, especialmente quando falamos em análise germinativa e somática. Hoje, aqui compondo essa discussão, contamos com a professora doutora Regina Celi Migroni Neto, docente do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva do Instituto de Biociências da USP São Paulo. Foi coordenadora do programa de mestrado profissional em aconselhamento genético e genômico humano de 2015 a 2019, 2021 a 2025. Professor Michel Naslavski, também professor do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva do Instituto de Biociências da USP. Atua em atividade de pesquisa junto ao Centro de Pesquisas sobre o Genoma Humano e Células-Tronco da USP São Paulo. Lidera projetos de pesquisa sobre o projeto Genoma SUS e triagem de casais para identificação de variantes patogênicas visando prevenção de doenças genéticas raras. Também hoje conosco o Dr. Gabriel Macedo, coordenador técnico-científico de patologia molecular da Rede DOR, membro do Comitê Científico da Rede Brasileira de Câncer Hereditário, REBRAC, doutor em Genética e Biologia Molecular pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com período de sanduíche no Memorial Sloan Kettering Cancer Center, em Nova York, e possui experiência em oncologia molecular e testes genéticos. Bom, todos devidamente apresentados, vamos começar a nossa discussão aqui hoje, então. E eu queria direcionar esse ponto aqui para todos na mesa, mas começando aqui com o professor Michel. Bom, professor Michel, na sua experiência com o projeto Genoma SUS e o projeto de triagem de casais para identificação de variantes patogênicas, aí visando essa prevenção de doenças genéticas raras, como é a interface entre laboratório, bioinformática, equipe clínica e aconselhamento genético, né? E você enxerga espaço para uma atuação multiprofissional nessas diferentes frentes, principalmente quando a gente pensa em genômica? Vamos lá, Thalita. Então, vamos fazer um rápido descritivo, né, do que são esses projetos. São dois projetos que são apoiados, né, pelo Programa Genomas Brasil, do DECIT, o Departamento de Ciência e Tecnologia, do Ministério da Saúde. E eles têm muitas diferenças, então, como projetos. Então, o projeto Genoma SUS é um projeto de construção de capacidades, então é um termo muito comum nos Estados Unidos, capacity building, né? Um projeto multi-institucional, somos 9 instituições, Brasil afora, que de forma colegiada, né? Estamos fazendo, né, um projeto em andamento, protocolos padronizados, compras em larga escala, então a compra é conjunta com fins de redução de custo, e a produção de dados de genomas completos e análise desses dados com fins, né, de entender melhor a relação da genética com a saúde. Então, o projeto Genoma SUS ele tem essa questão de fato, capacitar locais diferentes em todas as regiões do Brasil, né, pessoas dessas regiões, e montar algo que ainda é muito escasso, que são bancos de dados de genomas completos de indivíduos brasileiros, né? De algo que é muito importante na análise de testes de apoio ao diagnóstico, né? Como exomas completos ou genomas completos, eventualmente, porque você precisa, né, inicialmente na sua análise, buscar a frequência dos achados, a frequência das variantes que todos nós carregamos. Algumas elas são mais raras e algumas dessas raras são eventualmente associadas às queixas clínicas ali identificadas. Então, é um projeto científico de base de estruturação, né, dessas bases de dados, que virá também ajudar a entender, por exemplo,
outras questões como mapeamento de genes associados a doenças. Então, o número amostral grande permite que, para algumas doenças, a gente consiga ali fazer validações, por exemplo, de associações entre genes e essas doenças, e também de riscos poligênicos, que é algo que está cada vez mais próximo, né, do uso clínico. Nessas etapas de análise, a gente vai ter um grande intercâmbio com profissionais, né, clínicos, especialistas, para que a gente possa, ali, de alguma maneira, tirar o máximo proveito dessa base de dados, que é uma base de dados complexa, de múltiplas coortes, de modo que a gente consiga aproveitar e fazer alguns estudos. O projeto de triagem de casais, que está em vias de lançamento, né, da sua coleta, ele está ali construído para fazer um teste, né, um piloto, né, de um programa de base populacional para a triagem de casais em período pré-concepção. Então, a gente sabe que crianças nascem com doenças genéticas, muitas dessas doenças elas são de herança recessiva, então você precisa ter 2 cópias do gene alterados, né, 2 variantes patogênicas, uma herdada do pai, uma herdada da mãe, e a nossa ideia nesse projeto é demonstrar que, ao fazer um programa de triagem, você vai encontrar casais em risco que podem, ao receber aconselhamento genético, ter ali uma tomada de decisão consciente sobre o que foi achado nessas informações novas. Então, esse sim é um projeto que ele simula muito mais um ambiente clínico normalmente, né, são pessoas que não necessariamente vão ter clínica ou não, mas que tem ali um contexto, uma construção por trás com genes associados a essas doenças, né? Então, a gente tem todo mundo, né, na equipe. Então, temos médicos geneticistas participando, né, que estão contribuindo principalmente com esse entendimento, né, do que deve ser triado, né, o que é mais grave, o que não tem tratamentos efetivos e que podem fazer mais impacto ao casal ao saber isso. E também bioinformatas, aí nos 2 projetos tem muita bioinformática, a gente está falando de profissionais treinados para fazer análises do dado genômico em prol de ter um uso ali nesse contexto. Então, e o aconselhamento genético em si é o grande produto do projeto de triagem de casais, então a gente está com todo mundo junto nesse projeto. Acho que o maior desafio nesse momento, e para os 2 projetos isso vale, é de fato acolher a escala. Né? O nosso país, né, com o Sistema Universal de Saúde sendo o maior do mundo, muita gente se beneficiaria pela tecnologia genômica e a gente precisa, de fato, entender e informar, né, ao Ministério da Saúde, ao Ministério da Educação, olha, há uma demanda aqui e isso precisa ser suprido, tanto por orçamento, tabelas, etc., do Ministério da Saúde, quanto por planejamentos, né, educacionais, formativos, né, em colaboração com o Ministério da Educação. Então, eu acho que a gente tem aqui... Então, os projetos são exemplificativos da nossa demanda no Brasil. Maravilha. E a gente acho que enxerga de uma forma muito mais clara esse componente multidisciplinar, né? Então, assim, por meio da pesquisa, uma pesquisa assim, que vai levar algo muito prático para a comunidade científica como um todo. Acho que bancos de controles populacionais são fundamentais para uma correta interpretação daquele achado, principalmente partindo do pressuposto, né, que a nossa população é a população mais miscigenada do mundo. A gente tem essa carência muito grande aí dentro do processo interpretativo. Então, acho que é uma visão muito, muito abrangente aí sobre o quanto esse multiprofissional ele vai agregar dentro de um contexto de pesquisa e que vai trazer isso para a comunidade de uma forma muito prática, né? Essa é para a professora Regina, né? Então, professora, queria ouvir de você se você percebe que ainda existe uma lacuna de formação em genômica para profissionais da saúde. E nesse contexto, hoje, quem são os profissionais mais capacitados para atuar na análise e liberação de exames genéticos?
formação atual dos profissionais de saúde hoje contempla adequadamente a interpretação genômica? Bom, a pergunta é ótima. Quem está respondendo aqui é alguém que dá aula de biologia molecular faz 33 anos, tá? Na verdade, a realidade das graduações das profissões todas da saúde, ela é um pouco problemática sobre genética e genômica em geral. E eu atribuo isso a algumas questões. Ou as disciplinas sequer são ministradas em algumas profissões ou algumas grades, ou às vezes elas são ministradas muito fora de contexto ou muito fora do momento, de modo que o aluno de graduação não consegue conectar aquela biologia molecular ou aquela genética à saúde, à aplicação na saúde humana, na detecção da doença genética. Dá um exemplo. Excelentes cursos têm biologia molecular, um enfoque extremamente bioquímico e não atinge a questão de como é que o material genético explica a doença hereditária. Ou cursos de genética humana e médica são ministrados no primeiro ano para uma pessoa que acabou de entrar na faculdade e ela não consegue contextualizar aquilo na saúde ainda. Outros desafios, aí é de quem ministra a disciplina de genética molecular humana e genômica no curso de pós-graduação já há alguns anos. A gente tem uma disciplina desenvolvida para o mestrado profissional, puxada, 8 créditos, na qual a gente começa com coisa muito básica, desde a estrutura do DNA, e termina discutindo classificação de variantes, né? E a gente percebe que, além daquela meia dúzia que são os alunos do mestrado profissional, a disciplina todo ano tem 20, 23 estudantes. Quem são esses outros? São outros profissionais de saúde, são residentes de residência médica em genética, e esses outros profissionais de saúde são pessoas que mergulharam ou na pesquisa ou em algum outro tipo de atividade da saúde que envolve a genética humana e que reconhecem que, olha, me faltou bagagem genética molecular humana e estão vindo procurar isso em disciplina de pós-graduação. Então, a resposta é muito simples. Não enxergo nenhum profissional recém-formado da área da saúde se dedicando à análise genômica sem um profundo treinamento, sem cursos de especialização adicionais. Eu enxergo a pós-graduação, o mestrado ou doutorado um excelente caminho para aprofundamento, ou cursos de treinamentos intensivos justamente para, eventualmente, preencher essas lacunas que a gente percebe que a graduação nem sempre consegue preencher. Agora, a outra pergunta que você fez é um pouco mais difícil. Qual desses seriam os mais capacitados? Eu acho que, em teoria, qualquer um está capacitado desde que tenha procurado realmente um treinamento adequado nisso. No entanto, minha experiência modesta mostra que, em análises moleculares, de um modo geral, os cursos de ciências biológicas, biologia, biomedicina e farmácia bioquímica são os que aprofundam mais essas questões num curso de graduação. Não que eu entenda que outros profissionais de saúde não possam se aprofundar. Tá? Eu acho que é válido, é para todo mundo, mas acho que todo mundo tem que ter muito claro que isso é mediante curso, treinamento, estágio, especialização e aprofundamentos. Eu enxergo idealmente por meio de pós-graduação. Bom? Acho que é um tema que a gente vai acabar discutindo aqui na nossa fala ao longo desse podcast, mas acho que é um ponto também que é importante a gente levar para a comunidade, porque hoje os profissionais que atuam com testes genéticos, com liberação de exames e análise, eles estão em centros privados que vão liberar exames diretamente para esses pacientes ou dentro de um contexto ali não privado e que também tem essa contribuição direta para análise e interpretação, né? Então, eu acho que é importante entender assim, que os conselhos hoje de profissão, eles têm lá suas categorias, né, de atuações desses profissionais em análises biomoleculares, genômica, aconselhamento genético, biologia molecular, genética, e tem ali todo um detalhamento sobre a atuação desses profissionais. E o conselho tem, na maior parte das vezes, trazido esse direcionamento dos requisitos de formação, né, inclusive o próprio Conselho Federal de Biomedicina traz ali com certo rigor quais são os pontos técnicos para esses profissionais atuarem em aconselhamento genético, detalhando esses pontos. Então, é muito importante que isso seja atendido para cumprir justamente tudo isso que a professora Regina nos trouxe aqui, né? Esses requisitos de formação
até porque é uma responsabilidade, é a nossa fatia ali no bolo, né? Então, acho que é uma das fatias, eu diria, e de uma contribuição, assim, muito ímpar. Agora, eu estou aqui, Gabriel, considerando sua experiência na iniciativa privada, liderando times que atuam diretamente em genômica, você considera que os requisitos de formação devem ser os mesmos para os profissionais que atuam lá na bancada, processando esses exames, e para aqueles que estão diretamente ali no contexto da análise e liberação? E o que a gente precisa garantir no momento da contratação desses profissionais, né, já que você está ali na linha de frente, ali, liderando esses times, para a gente assegurar esse rigor técnico na análise e no laudamento dos exames genéticos? Bom, acho que independente, né, se o profissional está atuando mais na área de bancada ou diretamente na interpretação, na classificação das variantes, é super importante que ele conheça o processo como um todo, né? Acho que isso também diferencia um bom profissional que está atuando na bancada, mas que sabe o impacto daquele teste, e do profissional que está na liberação dos resultados, mas entende todas as limitações de como é que o exame foi validado dentro do laboratório. E o que a gente observa hoje nos laboratórios brasileiros são alguns modelos, né? Tem laboratórios menores em que o analista que está na bancada também pode ser o analista que está interpretando os resultados e muitas vezes liberando aquele resultado. E laboratórios de maior porte, laboratórios privados, a gente vê uma setorização maior. Então, a gente tem, por exemplo, o analista júnior e o analista pleno, que estão mais ligados a pré-analítico, a ligação com os equipamentos de NGS, e o analista sênior, que acaba ficando mais voltado para as análises. Em alguns laboratórios é o assessor genético, analista genômico, analista de variantes. Então, a gente tem algumas nomenclaturas aí, com algumas diferenças entre esses profissionais, né? O que eu acho que a gente precisa para assegurar e para garantir a qualidade dos testes, né? Eu acho que, primeira coisa, falta alguma regulamentação no Brasil. Acho que em alguns outros países a gente tem alguns órgãos que exigem certificações de board para o profissional atuar na interpretação e na liberação, no sign-out dos resultados. Então, acho que a gente precisa ter alguma sociedade, algum órgão brasileiro que esteja acima de conselho e sociedade para regulamentar isso. E eu acho que tem um exemplo interessante, um modelo interessante no Brasil, que é a Associação Brasileira de Histocompatibilidade Imunogenética, em que profissionais com diferentes formações, médicos, biólogos, biomédicos, precisam ter uma prova de título de especialista para atuar e para liberar resultados naquela área. Então, acho que é um modelo interessante para a gente seguir quando a gente fala de genômica, testes moleculares. Nossa, e assim, vou fazer um comentário? Claro. O desafio que ele está colocando é similar no aconselhamento genético. Conselhos profissionais emitem resoluções, estabelecem requisitos. Só que, como são muitas profissões diferentes, os conselhos são heterogêneos nas exigências, tá? E isso só se resolve com a solução sugerida pelo colega, de você criar boards, associações que definam que a pessoa atinge ou não, porque os conselhos profissionais nessa área e no aconselhamento genético têm exigências heterogêneas, e isso causa um pouco de ruído no mercado. Essa é a única maneira que a gente vai ter de evitar corporativismo no Brasil, né? Tendo uma prova de especialista, independente da formação primária daquele profissional. Perfeito. Eu acho que um ponto também que você trouxe, Gabriel, foi muito legal, né? Você falou assim, bom, tem ali o profissional que está na bancada processando esse exame. Hoje, em alguns laboratórios maiores, né, tem equipamentos aí que precisam de uma atenção também técnica muito importante ali, mas dessa visão de ponta a ponta. E aí, quando a gente pensa em visão de ponta a ponta, a gente reforça essa necessidade de uma formação também que vai englobar de ponta a ponta, né? Então, assim, em muitas circunstâncias, a minha experiência fez com que a gente tivesse que ir lá na bancada pensar, bom, será que tem algum ponto específico aqui que está refletindo nesse exame? Ou ao contrário, né? Eu estou olhando ali para aquele exame e penso assim, bom, gente, isso daqui tem algum ponto ali que possivelmente na bancada
pode ter dado uma escorregada, vamos repetir, vamos reprocessar, vamos melhorar a qualidade desse exame para melhorar do ponto de vista analítico. Então, eu acho que assim, quando a gente olha para esse caminho até a liberação do exame, a gente vê o quanto esse profissional não pode ser um profissional sem uma capacitação adequada, né? Bom, Michel, hoje, se pudéssemos trazer uma perspectiva de definição para atuação multiprofissional em genômica, né? Qual seria? Eu acho que eu vou puxar aqui o que o Gabriel falou, que eu achei interessante, que assim, eu tenho essa visão de que sejam tantos profissionais que estão na bancada, né? Então, não só, né, num laboratório produzindo ali os testes, sejam eles desenvolvidos internamente ou terceirizados, mas que precisam ter um protocolo seguido, até aqueles que desenvolvem os testes, né? Então, a gente tem esses profissionais que eles são, na verdade, estão ali na indústria, né, digamos assim, produzindo esses testes, e eles são analistas. Os analistas também são aqueles que vão interpretar aqueles resultados. E eu falo de papéis porque às vezes são as mesmas pessoas e às vezes podem ser pessoas diferentes. Mas eu quero casar essa questão da definição com o que a professora Regina falou. Os conceitos na formação básica, né, os conceitos em biologia molecular, genética, genômica, eles são muito heterogêneos na formação multiprofissional. Então, tem cursos de biologia que você vai ter mais disciplinas, né, quanto à biologia molecular, muitas vezes baseadas até no corpo docente daquela instituição e suas especialidades, então vão se encaixando, você vai ter aquilo mais ou menos proeminente, né, naquela formação. Isso faz, por definição, que o multiprofissional pós-graduado, né, com título de especialista, uma especialização lato sensu ou stricto sensu, né, a gente está falando aqui de mestrado profissional, doutorado, possam ter capacitações e, eventualmente, chegar num ponto de crivo. E eu digo isso porque os cursos de graduação, por definição, eles são mais cardápios, eles são leques das diversas possibilidades de atuação. E os cursos, por exemplo, mais básicos, como ciências biológicas, né, eu falo aqui como biólogo, são ainda mais leque, porque a atuação da pesquisa ela é muito ampla e ela é muito multiprofissional em determinados aspectos. Então, eu vou trazer um ponto para a realidade aqui. Temos, né, o entendimento de que a variação genética ela atua ali, pode atuar como fator participante do risco de uma doença. Só que variação genética tem de diversos tipos e que exigem diferentes técnicas para serem detectados, né? O Gabriel falou da histocompatibilidade e eu lembro como a HLA é uma família de genes extremamente diversa, polimórfica e que isso implica essencialmente em desafios moleculares nos testes para bem técnicos, para se determinar ali essa variação associada à doença. Outros tipos de variantes são, por exemplo, de números de cópias, né? Então, algumas você precisa ter o gene inteiro duplicado deletado, que às vezes o exoma pega, e às vezes você precisa de um MLPA para garantir que aquele exon tem uma cópia, 2 cópias. Genes muito parecidos entre si, como SMN1 e 2, exigem outras técnicas, né? Também MLPA, para você ver ali se eles estão em números de cópias diferentes. Expansões, metilação, metilação região específica, metilação global, você tem muita diversidade e isso, evidentemente, exige que o conhecimento seja aprofundado. As graduações nunca serão suficientes para atingir tudo isso, porque são graduações com enfoques ali gerais, cardápios, de fato, de atuação. Então, dito isso, eu vejo que uma definição é a gente entender quais são os locais de atuação. Então, vemos aqui analista de laboratório bancado, analista do dado genético, da interpretação, e, né, tem o profissional do aconselhamento genético, que a gente até separou desse conjunto. Mas, na prática, isso significa que a definição exige, então, a formação
pós-graduação e um crivo, eventualmente uma prova de especialista, que possa chegar ali e dizer, todo mundo está entendendo tudo do mesmo jeito, então agora podemos ali atuar, e isso é uma questão de segurança, inclusive, para o paciente e para todo o sistema. Faltou algum gene ser analisado porque ele não está sendo visto pelo teste, isso é uma limitação que precisa ser considerada sempre, né, na hora do resultado. Maravilha. Professora Regina, considerando aí uma trajetória importante dentro da sala de aula, formando pessoas na graduação, na pós-graduação, uma presença importante aí e liderando diversas orientações. Eu queria trazer esse ponto para você, né? Acho que já foi discutido aqui um pouquinho, mas você enxerga algum outro ponto, uma forma também de, além dos que foram propostos aqui hoje, de como a gente alinha esses pontos de formação, prática e regulamentação? Bom, eu vou falar um pouquinho de cada nível. Pensando em graduação como profissional também da educação. Repensar muitas vezes as disciplinas de graduação, no sentido dos professores fazerem um pouco mais de esforço em contextualizar os conteúdos teóricos de genética, de biologia molecular, no sentido de trazer um pouquinho os seus exemplos, os seus exercícios para a realidade da prática. Tá, eu acho que tem que pensar isso na graduação. Você já mostrou um eletroferograma de sequenciamento de sangue para o teu aluno impresso no seu laboratório? Faça isso, entendeu? Já mostrou um resultado, um laudo? Entendeu? Eu acho que isso precisa ser trabalhado. As graduações precisam, do ponto de vista pedagógico, pensar em contextualizar um pouquinho melhor os conteúdos ministrados de biologia molecular e genética. No segundo nível, vou reforçar aquilo que a gente já falou. É fundamental a complementação, tá, da formação. Sobre regulamentação, eu vou fazer um sumário. Não adianta cada sociedade, cada conselho, cada um inventar um seu sistema próprio de regulamentação se as pessoas não se conversarem e não chegarem a uma proposta unificada realmente para garantir a segurança do paciente e a eficácia do processo. Tá? Eu acho que isso se faz em vários níveis, lá na graduação, na pós-graduação e também na regulamentação. Tá? Não adianta cada um querer inventar a sua, digamos assim, a sua regulamentação, que eu acho que a gente precisa sentar na mesa, conversar e chegar numa proposta mais unificada. Eu acho importante também esse ponto sobre a graduação, porque durante a minha pós-graduação, né, ali na Unesp, mestrado, doutorado, eu tive uma experiência ali atuando como docente e assessora do departamento por meio de um programa que existia na época, que era o PAADS. E algumas dessas disciplinas eram voltadas para a medicina, né? E eu me lembro de discussões ali dentro do departamento, dos professores com essa preocupação, né, de como que iam levar essas discussões de genômica agora para dentro da sala de aula, porque era quase uma luta ali com aquele conteúdo programático que você precisa seguir à risca para entregar, e de como encaixar esses temas, porque às vezes traz algo mais engessado e que não se adequa tanto a esse momento que a gente está vivendo, né? Então, mesmo cursos como a própria medicina, que tem essa conexão mais clínica, a gente vê, às vezes, aquele rigor técnico, aquele cronograma específico que a gente precisa seguir, e esses alunos também saindo dali da graduação sem essa interface clínica, sem entender o que é um exame genético na sua inteireza, né, as variantes que podem ser liberadas, etc. Ou seja, reforçando também esse ponto que o professor Michel trouxe. A gente tem um leque de oportunidades ali no contexto da graduação, mas isso também não é por si só suficiente, requerendo essas complementações de formação, né? Mas, de fato, concordo que a gente precisa revisitar essas grades também, trazendo essa aplicação de uma forma mais prática com o momento atual que nós estamos vivendo, né? Gabriel, pensando nessa atuação multiprofissional em genômica, quais são as contribuições ímpares que esses profissionais
com a formação adequada, que a gente já colocou aqui, a gente já entrou no consenso que precisa ter essa formação específica, agregam no processo de análise de variantes, liberação de exames genéticos. Conta um pouco aí pra gente sobre a sua experiência ali no laboratório e nas interfaces multidisciplinares. Eu acho que a primeira mensagem, né, a gente tem que entender que essa área da genômica ela tem que funcionar como uma engrenagem. É uma engrenagem e talvez dentro da área diagnóstica, e aí né, diferentes áreas da medicina, talvez a genômica seja a que mais envolve profissionais com diferentes formações. Né? São tantas etapas que precisam estar conectadas, então a gente precisa entender que é multiprofissional, acho que é a palavra que a gente mais falou hoje aqui. Né? O segundo ponto, eu acho que e aí eu acho que é uma reflexão para a gente, no Brasil especialmente, eu acho que a gente está muito ainda preocupado com a formação primária. Eu sou biólogo, eu sou médico, eu sou farmacêutico, eu sou biomédico, enquanto que, obviamente, a faculdade te dá aquela base. Eu vim de uma universidade em que metade do curso fazia disciplinas eletivas, então eu fiz 8 disciplinas de genética, talvez mais até, depois na pós-graduação, mas a parte de diagnóstico laboratorial eu aprendi com a vida, depois da graduação, durante o mestrado, doutorado e até mesmo durante a minha atuação como profissional. Então acho que essa é uma reflexão, a gente esquecer um pouco da formação básica e entender tudo que aquele profissional fez depois da sua graduação. Né? Acho que é uma mensagem importante. Na minha prática, eu trabalho muito na área de oncologia e aí a gente tem, dentro da oncologia, são muitos testes diferentes, com finalidades diferentes, mas de modo geral a gente costuma dividir em testes germinativos e testes somáticos. Então os testes somáticos são aqueles que a gente faz no tumor, na grande maioria dos casos para identificar algum biomarcador que possa ajudar o oncologista a direcionar tratamento. E aí nesse cenário eu vejo como é importante a pessoa com formação biológica está integrado com o médico patologista, que é o profissional que conhece do material biológico. Muitas vezes aquele teste genético vai ter uma repercussão diagnóstica, então é o profissional que conhece, né, dos diagnósticos de câncer. Então, trabalhar de forma colaborativa com esses profissionais. Na área germinativa, eu acho que temos bons profissionais biólogos, biomédicos com formação sólida em genômica e que conseguem fazer a interface clínica. Isso também é uma obrigação nossa como profissional, eu acho que está interpretando um teste genético, não só interpretar uma variante do ponto de vista biológico, mas conhecer do fenótipo, de como aquele fenótipo se expressa, no contexto somático, entender dos tratamentos, essa mutação está associada com resposta a esse medicamento. Então, também é uma obrigação dos profissionais biólogos, biomédicos que atuam em análise genômica, conhecer da parte clínica. Então, eu vejo, assim, obviamente, na parte germinativa, quando a gente fala de testes mais amplos, eu acho que muito no cenário das doenças raras, exoma, genoma, talvez um médico geneticista seja super importante, que tenha um conhecimento mais amplo das doenças genéticas. Mas, de novo, é multiprofissional e precisa ser colaborativo. E as áreas conectadas, né? Hoje, germinativo parece que não está caminhando sem o somático, somático sem os germinativos. Então, claro, cada um dentro da sua grande função ali, mas a gente vê isso na prática, né? Às vezes a gente está analisando uma variante germinativa, você fala dentro, ou melhor, não uma variante germinativa, mas dentro de um painel germinativo, uma variante que pode ali ter um perfil de uma variante somática. Então essa comunicação entre as diferentes áreas, né, com os analistas da parte somática, o patologista, o geneticista e vice-versa. Então eu acho que é uma conversa mesmo estruturada e multidisciplinar, né? Só para ilustrar o que tu comentaste, assim, em relação tem até alguns guidelines de interpretação de variantes germinativas. Sim. Em que a informação do tumor me ajuda a pontuar a variante. Então, mostrando que cada vez mais os testes do tumor estão conectados com o DNA constitutivo, né, Avaline? Isso me lembra, antes de ser docente na USP, onde eu já estava, né, como fui doutorando, fui pós-doc, fui técnico um tempo. Eu comecei na Uninove como professor de algumas disciplinas para medicina. E eu tinha um alvo, a professora Regina trouxe uma coisa importante, que é o pensamento de uma disciplina em relação ao contexto do que aquele profissional vai usar. E eu tinha um alvo na minha disciplina de biomol, que era: eu quero que eles saiam daqui sabendo que existem testes do tipo mama print.
e que tem uma lógica muito biológica por trás, mas que os pedidos vão acabar vindo de alguns deles dali para alguns anos, né? Eles estavam no 2º ano. E o MamaPrint, para quem não conhece, deixar aqui um registro rápido, é um teste, eu não sei nem se já evoluiu. Oncotype tem outros, Isso, né? Oncotype DX, né? Então você tem outros, mas eles são baseados em perfis transcricionais dos tumores. Então, a partir de uma biópsia, você faz uma extração de RNA e uma análise transcricional. Acredito que eles são baseados em array, provavelmente, porque era a forma, né, é ainda a forma uma das mais baratas de você analisar a quantidade de transcritos e, com isso, perfilar aqueles tumores. Os perfis nada mais são do que resultantes, né, de mutações germinativas e somáticas, então é uma outra forma ortogonal de você classificar os tumores. E esse objetivo foi um objetivo muito desafiador, porque eu precisava chegar lá no final com eles entendendo processo de transcrição, processo de tradução, a regulação da transcrição gênica, né, numa linguagem que o médico ia lembrar depois. Os formandos em medicina, eles são muito mnemônicos, né, porque eles têm uma carga grande e aí eu tentei ali fazer esse desafio e eu acho que, né, as turmas aí que talvez me ouçam um dia, né, nesse podcast, confirmem que lembram alguma coisa desse teste lá na frente. Mas é muito desafiador mesmo, né? E a formação multi, eu acho que ela tem essa, né? Os múltiplos cursos de graduação vão acabar levando um pouquinho de cada coisa para frente e aí depois você tem essa especialização, esse treinamento que é tão importante. Vou entrar aqui 2 segundos na minha praia, né? Que é a parte da análise germinativa e pensando nessa questão do rigor de formação. Pessoal, assim, a análise germinativa hoje tem sido algo extremamente desafiador. A gente partiu de uma referência que foi publicada em 2015, a gente vem navegando aí pelas recomendações europeias, aí tem o ClinGen ganhando esse protagonismo com vários guidelines específicos ali. Então, assim, chega um momento que você precisa tramitar entre as diferentes linguagens ali para se classificar uma variante, e se você não tem essa formação de base ali em genética básica, em genômica, você começa a ter um momento crítico nessa atualidade, que é se perder numa amontoada de complexidade para se interpretar uma alteração, né? E o bom senso, né? Isso eu acho que em muitas ocasiões, assim, discutindo com a própria professora Regina, às vezes a gente já em algumas circunstâncias assim de análise de variantes e olhar a interpretação clínica daquele achado, é um ponto que ela sempre me traz, assim, ela fala assim, tá, ó, às vezes essa sopa de letrinha aí a gente precisa usar também, mas a gente tem que olhar para essa variante, né, com o molecular, entender o que é essa mutação, de que forma ela pode ali ter uma associação com esse fenótipo, etc, né? Então acho que só colocando um ponto sobre essa complexidade aí e requisitos de formação. Michel, você acredita que nos laboratórios a gente deveria adotar modelos estruturados de governança, assim, de interpretação, né? Trazer literalmente os comitês moleculares, se é que podemos chamar assim? Os somáticos têm alguns nomes mais chiques, né? Que são os boards ali, os tumor boards... Mas para a gente justamente mitigar esses vieses e aumentar essa decisão compartilhada, né? E trazer mais segurança para esses resultados. Reprodutibilidade também, né? Então, o que a gente tem nesse momento? Você tem testes que geram 30 mil variantes, em média, um exoma. A depender de quão longe você é da referência, você vai ter mais ou menos. E você tem essas variantes, né, de alguma maneira ali anotadas, né, para que o analista façam, né, a sua investigação em relação àquele pedido, independentemente se é um pedido para diagnóstico ou para risco de portador, né, estado de portador, etc. Isso significa que a possibilidade, o campo de possibilidades daquela interpretação, ele é muito grande.
Algumas sociedades, né, então a escola americana, o SMG, né, que é a Escola Americana de Genética Médica e Genômica, e a AMP, né, que é o de patologistas, eles têm feito o papel que a gente discutiu aqui antes, dessa unificação do entendimento, esse consenso formalizado sobre classificação de variantes. Muito bem. E estamos na era da AI, né? E aí existem várias plataformas. É uma corrida nesse momento, uma corrida ali ao ouro, mas eu acho que essa corrida não vai acabar nunca, sinceramente, de plataformas que usam melhor ou pior isso daí para facilitar a vida do analista. Afinal, você pode seguir um conjunto de regras, mas dentro de cada uma dessas regras, os critérios de classificação da CMG, existem nuances ali, né? Você coloca uma evidência mais de moderada para forte, você, né, coloca ali baseado na literatura, baseado na análise computacional, né, de deleteriedade, etc. E aí existe essa questão. A literatura científica ela é algo, nessa área especialmente, que é incremental, ali 1000 artigos por dia, por hora, talvez, e os AIs ali podem ajudar. Mas, mesmo assim, você tem um indivíduo por trás que vai fazer aquilo. Mundo ideal, 2 indivíduos independentes vão fazer aquilo e olhar. Mundo real, dificilmente você vai ter, né, 2 indivíduos que já são escassos no mercado por causa da formação complexa atuando no mesmo teste. Inclusive, isso inviabilizaria muitas vezes. Então, você tem ali uma forma diferente, um modelo diferente de discussão, que às vezes é o de né, uma reunião de positivos, um momento que você vai consolidar, apresentar para os seus colegas o que você encontrou, né, o que você usou de filtragens, e bater o martelo do tipo, você esqueceu de ver algo desse nível? Ou que tal olhar esse outro método, esse outro gene, esse outro parâmetro, essa outra reclassificação de balanço alélico, às vezes, no genótipo, e você pode encontrar ali um achado. Maravilha. Nesse momento, você acabou de ter um input, é algo que vai melhorar, né, o olhar sobre aquele resultado. Então, acho muito positivo. Isso precisa ser organizado, isso precisa ser discutido, né, como fazer, mas é algo que eu acho viável e é algo que a gente está querendo implementar no projeto da triagem dos casais. Maravilha. Professora Regina, como o aconselhamento genético entra nesse fluxo, especialmente na análise germinativa? Bom, eu posso ter todo o dinheiro para ir no laboratório incrível, vou lá na Redditor, compro um exame maravilhoso, tá? E ele pode ser um sequenciamento genômico ou exome de elevadíssimos padrões de qualidade, com cobertura maravilhosa. Eu posso ter o melhor analista de variantes e posso ter um laudo perfeito, mas ele não vai me adiantar de nada se o paciente não entendeu por que esse exame foi feito. Se o paciente não tiver retorno disso adequado. Ou se o profissional de saúde que pegar o resultado desse exame interpretá-lo errado. Tá? Então, Thalita já teve comigo algumas situações de aconselhamento genético em que, visivelmente, pacientes estavam aturdidos porque lhes foram dadas informações erradas sobre o significado daqueles laudos. Interpretações erradas e que envolvem genética básica. Olha, uma doença recessiva precisa de 2 alelos mutados. Eu não posso pegar um genótipo heterozigoto e dizer claramente que ele explica uma doença recessiva. Então, nada disso tem valor, tem muito valor, mas nada disso terá valor se você não tiver o devido aconselhamento genético antes de um teste genético, que o paciente compreenda por que está fazendo o teste, que ele compreenda quais as limitações desse teste, o que esse teste detecta, o que o teste não detecta e o que muda a minha vida se o teste é positivo ou negativo. Isso é aconselhamento genético pré-teste. Na outra ponta, se eu tiver o laudo maravilhoso e ninguém souber explicar para mim o que isso significa, qual é o risco que existe na minha família, pode nascer outras pessoas com a mesma característica, com a mesma doença, que isso muda na minha vida pós-teste, também o efeito desse teste maravilhoso
está muito limitado, tá? Então, eu acho que, contudo, a gente percebe que existe uma certa tendência, quase uma industrialização do teste genético. Isto faz com que ele quase comece a ser pensado como os outros exames laboratoriais de rotina. Tá? Olha, é a mesma coisa que eu fazer um hemograma, a mesma coisa que eu fazer um perfil. Não é. Tá? Então, o fato de que está havendo mais automação, de que está aumentando a escala, não pode fazer a gente olhar para esse teste genético como um simples teste laboratorial. E aí tem uma diferença brutal entre uma coisa e outra, entre um teste genético e outros testes. O hemograma, o meu hemograma hoje é uma coisa, daqui a 2 meses ele é uma outra coisa diferente. Se um clínico tiver na dúvida como vai ser o meu comportamento da minha saúde, ele vai pedir para repetir esse exame várias vezes e vai me acompanhar. Um teste genético, em teoria, é para a vida toda. Tá? A não ser que as tecnologias mudem, ele não será repetido. E, então, os erros, tanto na execução como na interpretação do significado variante, até mesmo das orientações genéticas dadas, ficam para toda a vida, impactam toda a vida do paciente. Daí, então, todas as preocupações de nós todos que estão aqui, que todas as etapas sejam feitas com muita qualidade, né? Desde o processamento, análise de variantes, a emissão de um laudo, e eu aqui me preocupando com as 2 pontas, que é o aconselhamento genético pré-teste e pós-teste, garantindo que o impacto que o exame vai ter na vida do paciente seja o impacto correto, devido. Perfeito. Tá? É só um comentário também, acho que para o que o Michel trouxe, que hoje a gente tem aí uma participação muito grande, e acho que até assim, uma insistência para a questão da IA dentro do processo interpretativo, né? Eu participo de algumas reuniões, às vezes, para apresentação de softwares, para análise de variantes, etc. E é muito, assim, eu diria até um pouco utópico a forma como é apresentado, como se a IA fosse ter essa capacidade, assim, de já te entregar essa interpretação ali como, de fato, ela é, né? Concordo que hoje a IA pode auxiliar nesse concatenamento da literatura científica, apresentação, etc. Mas tem um critério específico, que é o critério PS3, que aborda estudos funcionais, que eu falo que ele é a lâmina de patologia, assim, dentro do contexto germinativo, sabe? Porque, assim, quando a gente, a grosso modo, e me corrija se eu estiver errada, tá, Gabriel? Quando a gente está pensando, assim, numa lâmina de patologia ali que vai ser olhada para se chegar em uma conclusão, geralmente a gente tem 2 patologistas revisando essa lâmina para se chegar no veredito, né? Porque há uma subjetividade analista dependente. O PS3, que avalia estudos funcionais, o que é um bom estudo funcional para mim? Né? Será que está todo mundo aqui de acordo que esse é um excelente estudo funcional? Né? Ou o PS4, que são os estudos de associação caso-controle? Então, assim, o que a gente precisa trazer para essa discussão para a gente ser unânime em dizer que eu vou apostar neste estudo como um estudo que, de repente, vai agregar na minha análise aqui uma pontuação que, talvez com poucos outros critérios, já eleve a classificação para uma patogênica ou provavelmente patogênica. Então, assim, eu acho que a IA não faz isso. Eu tenho certeza, ela não faz isso. Eu vou te contar um segredo. Tem alguns que trazem o text mining, né, da literatura seria um sonho. Porque a gente perde muito tempo, né? Perde não, né? Dedica muito tempo indo para a literatura para dizer assim, nossa, esse fator de transcrição aqui, de fato, ele liga e diminui a expressão de genes que eu conheço, BRCA1, BRCA2, né? E você tem ali essa relação. É muito complexo você entender de um paper, de um artigo científico, que aquele fator de transcrição faz isso, porque eles tiram, aí testam, colocam e testam, aí aumentam e testam, aí mudam, aí testam. Então, você precisa ler o artigo e entender. A IA está chegando mais perto, mas ainda está longe. Então, tem lugar que está vendo só... Tem o nome de um gene e o nome do outro no artigo. Vou trazer isso aqui como importante para a literatura. É, de fato, uma avaliação do PS3 de ensaio funcional, mas é útil e relevante para dar um PS3? Não é. Então, assim, claramente tem uma fronteira aí de ajuda, eu acho que vai ajudar, mas eu concordo com você
Nesse momento temos os cérebros pensantes naturais, biológicos, Me um pouco deu mais... de bandeja uma deixa. Você viu que aí você acabou de dizer que a pessoa que está fazendo análise de variantes tem que ter a capacidade de ler um artigo científico com um olhar crítico, Perfeito. compreender suas conclusões e até mesmo suspeitar, eventualmente, que a qualidade do artigo ou os padrões não atendem aquilo que se espera. Então, perceba que a questão da formação é crucial. Você acabou de entregar. Eu preciso saber ler um artigo científico e entender se isso é uma evidência que fala a favor ou não. Exato, Tá. essa é a fronteira mesmo. O julgamento ali que só a base científica, só essa formação especializada vai fornecer. Né? Então, bom, seguindo aqui, Gabriel, a decisão sobre classificação de variante é individual ou colegiada, né? Aqui foi discutido que no melhor dos cenários, inclusive é uma recomendação CAP, né, que a análise de variantes seja feita de forma independente. Um analista não pode ver o que o outro fez, até um revisor fazer ali a concordância ou colocar para discussão, né, o que foi levantado do ponto de vista analítico. E aí eu queria entender assim, é individual, é colegiada, a classificação de variantes segue rigidamente, né, o que a CMG traz para a gente, ou há margem para uma interpretação contextual, uma abordagem ali mais específica levando em consideração os critérios clínicos, do fenótipo do paciente, que convenhamos, é uma carência grande que os laboratórios têm hoje, assim, né, a gente recebe muito pedido médico, assim, solicito painel genético para câncer de mama, ponto. Então, não vem histórico desse paciente, pessoal e nem familiar, o que empobrece muito do ponto de vista analítico e como que a gente vai garantir um fluxo que permita essa alta qualidade na liberação desses exames. Perfeito, acho que é colegiada, né? Acho que tanto que quando a gente está analisando um painel, um exoma, uma das primeiras coisas que a gente faz quando se depara com uma variante é se ela já foi reportada no ClinVar e de que forma ela foi reportada no ClinVar. Então a gente está levando em consideração né, a classificação dos nossos pares de laboratórios que depositaram seus resultados e suas classificações nos bancos de dados. Então é colegiado. Aquelas variantes nunca descritas, né? Tão importante a gente classificar e um colega, um par, em paralelo também fazer a classificação depois para a gente entender se os critérios e os pesos estão adequados para aquela variante. Então, acho que sem dúvida nenhuma é colegiada, né? É super importante também que os laboratórios se adaptem às novas para as novas diretrizes, né? A CMG de 2015 é maravilhosa, é um excelente guia, é a nossa base, mas a gente começa a ter vários guidelines que levam em consideração as particularidades biológicas de um determinado gene e dos seus fenótipos associados. Então é importante que a gente use a CMG, mas também quando é um gene que já tem uma diretriz específica, esses laboratórios adotem isso. Importante também, assim, acho que o contexto clínico é fundamental. Para alguns critérios a gente pode levar em consideração o contexto clínico, mas nunca forçar classificações, né? Acho que eu sou um pouquinho mais conservador, assim, eu tento não forçar. Mas eu acho que é interessante a gente trazer um exemplo, né? Vamos pensar numa variante missense em BRCA1. Uhum. A gente tem ali rara na população geral e os preditores in sílico conflitantes. É o que a gente tem de informação. Quando eu entendo o contexto clínico, é uma VUS, né? Uma VUS. Eu entendo o contexto clínico, é uma paciente com câncer de mama aos 32 anos de idade, uma história familiar muito rica, e ela tem um câncer de mama triplo negativo, que me faz pensar em BRCA1 também. Sim. O meu olhar para aquela variante vai mudar. Eu vou conversar com o clínico e vou dizer, olha, vamos prestar mais atenção nessa variante, daqui a um pouco fazer um estudo de segregação, família que possa... né, nos ajudar a entender melhor. A gente tem os testes de RNA em germinativo hoje, né? Se for uma variante que por alguma razão está associado com splicing, será que alterou splicing? Eu posso muitas vezes, como a gente mencionou antes, usar algumas informações do tumor para entender se aquela alteração germinativa tem impacto ou não
na via que o BRCA atua. Então, acho que o contexto clínico é muito importante e a gente precisa levar em consideração sempre. Nossa, eu acho que esse ponto ele é quente na discussão, né? Porque assim, você até usou uma palavra que eu gosto muito, assim, de debater, né? Que é o não dá para forçar a classificação. A pergunta, acho que para mim ela tem que ser clara. Tô olhando para uma variante, paciente que tem fenótipo. Tô olhando a mesma variante e um paciente que também está fazendo um painel, mas não tem fenótipo. Como é que eu vou tratar essas duas classificações distintas, a não ser que no primeiro suporte um critério clínico que a partir disso tenha levado à classificação, né? Então, concordo com você que hoje a gente está num cenário também das reclassificações por meio de estudos de RNA e estudos complementares, mas sempre trazer para essa discussão que a gente não pode, de repente, dentro do mesmo contexto, tratar dois pacientes com classificações distintas se isso não tiver um embasamento técnico vinculado à análise, né? Então, eu acho que para mim esse é um ponto crítico, assim, e retomando aquela questão, por exemplo, do CHEK2, tem uma variante em CHEK2, assim, que eu já tive a oportunidade de avaliar, e ela tem um estudo funcional. E eu sou bem categórica, assim, falo todas as aulas que eu vou dar de PS3. Eu coloco lá assim, olha, a gente tem a publicação do PS3 e BS3 em particular, dificílimo você cumprir a rigor aquele fluxograma, mas e a grosso modo, o que eu posso fazer? Gente, no mínimo, espera-se 2 estudos funcionais, bem realizados e que sejam concordantes quanto ao impacto final. Agora, eu tenho um estudo funcional. E sem coautorias, né? Exato, de preferência. Excelente ponto. Tem um estudo funcional. Não pontuo PS3. A não ser, assim, uma exceção da exceção e muito bem discutido. Bum! 6 meses depois, para esta variante, um outro estudo funcional, utilizando a mesma metodologia, encontrou um resultado divergente de impacto para aquela mesma variante. Ou seja, se há 6 meses atrás, se tivesse usado aquilo ali como recurso para uma classificação talvez patogênica, 6 meses depois cairia para avulso, né? E os impactos clínicos disso também podem mudar. Claro que o CHEK2 é um caso à parte, né? É um gene super complicado, mas acho que fica aí essa discussão. E só para complementar, acho que esse exemplo que tu deste é super importante. 2 pacientes com a mesma variante e como é importante a gente conhecer o contexto clínico, né? Qual é a expressão dessa doença? Tem expressividade variável? Ela pode ser uma variante patogênica, perfeito, mas os pacientes manifestam sintomas de formas diferentes e mais ainda a penetrância, né? Que um pouco um tem fenótipo, o outro não tem. Será que existe uma penetrância que é dependente da idade, por isso que um ainda não tem a manifestação? Então, como é importante a gente conhecer também a parte clínica, né? das doenças que a gente está trabalhando. Michel, hoje, qual é o maior desafio? Volume de dados ou interpretação clínica? Olha, acho que não dá para separar os dois desafios, porque a interpretação em si, como a gente acabou de falar, ela depende de profissionais. As ferramentas estão melhorando, mas são insuficientes para a gente deixar só para a pessoa olhar o resultado automático. Então, vai precisar ter um cérebro não artificial atrás ali, bem treinado, capacitado, né? E que compreenda um pouco de tudo dessa parte, desde o tipo de variação genética e o teste que foi feito, o que falta ser feito, o que a literatura fala, o que o amiguinho que correu junto no painel, a gente brinca que são as corridas, aquela mesma corrida, se tem já outra, duas pessoas com a mesma mutação, você já perde a confiança na mutação ser verdadeira, por exemplo. Então tem uma questão, né, técnica ali por trás. E a volumetria crescente, né? Então, ainda que tivéssemos profissionais suficientes, a gente talvez não daria conta dessa volumetria que é tão importante, né? E aí só dizendo assim, o colegiado, né, que a gente discutiu aqui, ele precisa de fato ser não só respeitado, como incentivado.
O ClinVar ele é um lugar, por exemplo, muito interessante, com grande potencial, mas é difícil subir o dado para lá. Tipo assim, se você traz esse caso que você falou e fez o teste de RNA e viu que há uma evidência de splicing, eu quero muito que você leve essa classificação para um lugar público como o ClinVar e que depois outras pessoas possam dizer assim, então não preciso agora eu fazer outro teste de RNA, eu vou aceitar essa evidência aqui funcional que nem está no paper, ela pode estar descrita como parte do experimento. Muito bem. Dito isso, eu acho que são duas frentes. É a frente, né, o chão de fábrica que a gente precisa fazer, pavimentar, né, fazer as formações serem boas, suficientes, incentivadoras para as pessoas seguirem, fazerem suas provas de especialista e trabalharem na área, mas a gente precisa mudar sistemas também. Então, se uma plataforma tem uma ótima reputação lá dentro porque tem o colegiado ali evidente, todo mundo que está nesse clube aqui vê essa classificação. Ora, isso é um dado muito útil para todo mundo, então deveriam existir mais mecanismos de ciência aberta incentivada, né? O ClinVar está vivendo maus bocados agora, né? O seu financiamento como todo o NIH. E tenho que dizer que é complexo porque isso prejudica a saúde do planeta inteiro. Todo mundo usa PubMed, ClinVar, Michigan Imputation Server. Então, assim, o desafio do volume e o desafio da clínica, eles são transponíveis. A gente tem esses mecanismos, vamos treinar mais, mas tem desafios que são menos transponíveis, que são esses consensos políticos, sociais e de fomento e de ajuda. Então, é preciso ter muita coisa alinhada, de fato, para a gente avançar. E eu tenho uma boa perspectiva, sou otimista, mas eu não vou negar os desafios, de fato. Falar em ClinVar acho que é um ponto importante também, né? A gente vê, às vezes, a falta de maturidade da comunidade, porque assim, o ClinVar é um ponto de acesso fácil para todo mundo. Cheguei ali, tem um ClinVar ID, um Variation ID, eu entro ali, jogo esse número, tem ali como a comunidade está olhando e classificando essa variante. Eu gosto de dizer assim, ClinVar é um bom termômetro, mas não é classificação final, né? Então, a gente recebe, às vezes, muito questionamento nesse sentido, assim, não, mas no ClinVar tá patogênica, né? Por que vocês estão classificando diferente? Aí entra todo esse rigor técnico, né? Então, assim, é um termômetro? Às vezes você tem um conflito de interpretação que já começa a levantar uma discussão importante. Ou o contrário, né? No ClinVar não está como patogênica, você está falando que é patogênica. Exato. E tem laboratórios que não usam o CMG ou o ClinGen, que tem guidelines próprios, né? Tem um laboratório que tem o Sherlock, que é outra diretriz. Então, obviamente, às vezes a gente vai ter essas discrepâncias de classificação, né? E, assim, um ponto crítico, né? Os sistemas que a gente se baseia para fazer a análise de variantes precisam estar contidos dentro da seção de metodologia desses exames. Quais são as referências que a gente utiliza? É a CMG, é a CGS, é a ClinGen? Porque é uma referência para você nortear ali, tanto quem está recebendo ali, o paciente ou o médico, sobre os pontos que a gente levou em consideração para fazer aquela análise, né? Professora Regina, já caminhando aqui para o final da nossa discussão, tem 2 pontos aqui para a gente discutir, e eu queria trazer esse ponto para você. A assinatura de um laudo genético carrega uma responsabilidade diferente de outros exames laboratoriais? Bom, sem dúvida, qualquer exame laboratorial carrega por si uma responsabilidade enorme. Nós temos, qualquer que seja o tipo de exame, estamos lidando com a saúde das pessoas. Erros, obviamente, serão prejudiciais para alguém em qualquer momento. Não tem a menor dúvida de que todo exame laboratório tem enorme responsabilidade. Mas teste genético tem algumas peculiaridades, já até dei um spoiler, que faz com que a gente reflita sobre algumas questões. Primeiro, que um teste genético, tanto pelo seu alto custo e pelo fato de que, em teoria, o material genético do indivíduo não muda com o tempo, ele tem uma chance baixíssima de ser repetido. Então, a chance de um exame genético ser usado por décadas, o resultado do exame genético ser usado por décadas, é muito grande. É o que eu falo. Não estou fazendo pouco de nenhum exame laboratorial, mas se eu entrar num hospital
e ficar internado, eu vou fazer um hemograma quase que diariamente. Um teste genético, dificilmente alguém vai ficar repetindo toda hora para monitorar o que está acontecendo comigo. Então, realmente, o impacto de um erro técnico ou de uma interpretação, a mim parece que perdura no tempo. O segundo aspecto é que lidar com o material genético das pessoas, eu acho que tem implicações emocionais um pouco diferentes. Porque quando você pega, por exemplo, vou pegar o BRCA1 aqui, o astro da conversa. Você tem uma variante com alta probabilidade de ser patogênica, tem duas implicações emocionais muito pesadas. A primeira é, uma mulher que detecta isso, ela está apavorada com a probabilidade alta de que ela vá desenvolver câncer se ela for uma pessoa ainda sintomática. Então, um impacto emocional pesadíssimo, que vai vir no futuro. A outra coisa é, vou passar ou já passei aos meus descendentes. Isso traz coisas como, material genético acaba trazendo coisas como culpa, vergonha de carregar um material genético alterado, e isso me torna uma pessoa pior do que as outras pessoas. Então, eu acho que tem algumas implicações emocionais nos testes genéticos que são um pouco diferentes das implicações dos outros exames laboratoriais. Peculiares, né? São peculiares. Não tem melhor e pior aqui, mas são peculiaridades que a gente tem que ter em mente quando está discutindo qualidade da análise e impacto na vida dos pacientes. Vocês assistindo ao debate de vocês, me deu um arrepio profundo. Eu pensei assim, imagina que eu recebi um laudo de uma variante de BRCA1 patogênica, e eu já fiz mastectomia bilateral preventiva. Era meu ponto agora. E aí você vem, vai rever a classificação e vai falar assim, olha, forçou a barra aqui, é melhor cair isso aqui para avulso, entendeu? Então, assim, já me deu arrepio. Aí eu pensei como mulher, tá? Eu pensei como mulher e pensei assim, olha o impacto na vida de uma pessoa de você escorregar uma variante para lá ou para cá. Então, eu acho que são peculiaridades, sim, que precisam estar em mente na cabeça do profissional que está analisando, que está emitindo o laudo. Nossa, eu acho assim, era a minha próxima fala em relação a isso. Eu acho assim, acho que um tópico muito importante é ter um critério, todos os laboratórios terem os seus critérios ali bem definidos sobre qual linha vai seguir no processo de classificação de variantes, evitar essas, divergências de classificação talvez não tão embasadas, muito baseadas talvez só no fenótipo do paciente. Mas um outro ponto também que eu acho que conecta o multidisciplinar, traz o aconselhamento genético para esse protagonismo também, que é a possibilidade da reclassificação de variantes ao longo do tempo. A gente pensa muito a reclassificação pensando no upgrade de classificação. Eu tenho uma VUS virando uma pato ou uma provipato. A gente pouco pensa, claro, a literatura traz para a gente que é uma fração muito pequena, o downgrade, é um BRCA, que naquele momento, aquela fotografia da análise naquele momento tinha uma classificação positiva e que ao longo do tempo passou a ser uma VUS por novos critérios interpretativos, ou seja, naquele momento ela era positiva, mas agora a ciência está me mostrando que ela passa a ser uma VUS, a gente já tem isso descrito. Como a gente lida com isso? Porque muitas vezes eu estou falando de uma paciente que foi mastectomizada. Eu estou falando de uma paciente que, de repente, não teve ali uma abrangência não só para ela, mas para os seus familiares. Então, assim, eu acho que aqui a conexão sobre a possibilidade de uma reclassificação, uma decisão conjunta sobre uma conduta cirúrgica que, de repente, você vai estipular, ela precisa ser abordada nessas interfaces junto ao próprio aconselhamento genético. Porque se você reconvoca esse paciente e fala para ele, olha, a sua variante foi reclassificada e isso não foi abordado lá durante o aconselhamento genético sobre essa possibilidade, gente, não tenham dúvidas, o paciente vai pensar, erraram o meu laudo, o laboratório agora está inventando uma desculpa aqui para reabordar esse caso, Infelizmente, a gente tem casos, que ou porque na primeira classificação o laboratório acabou forçando os pesos, não foi tão rigoroso, ou porque a gente tinha algumas tecnologias de NGS com algumas limitações no passado e que naquela época a gente sugeria sempre uma validação ortogonal com algum outro método para confirmar,
né, regiões específicas ali que essas variantes poderiam acontecer. E hoje a gente está vendo que muitas dessas variantes, né, talvez nem sejam verdade, né? Pacientes que talvez se submeteram a uma mastectomia ou uma oophorectomia desnecessariamente. A gente vai ver muitas reavaliações, né, dos nossos critérios ou condutas nesse momento do laudo. O laudo, ele provavelmente em genética, ele vai deixar de ser algo estático e passa a ser algo dinâmico, por exemplo. Então, existe esse benefício da reclassificação e reanálise. Evidentemente, para os laudos negativos, isso eu acho que é um consenso, né? Então, veio negativo, ainda assim a hipótese diagnóstica ela é muito compatível com genética, com algo monogênico, etc. Existe essa recomendação de se reanalisar, né? Com alguma frequência. Mas outras ideias elas também vão mudando com o conhecimento científico e com talvez nosso desejo ali de fato avaliar o efeito clínico de um determinado achado. Então eu estudo um gene chamado ApoE, né, ele codifica um transportador de lipídio que tem variantes comuns na população que tem um efeito sobre o risco para a doença de Alzheimer, né? E não é monogênico, portanto, esse efeito ele não é diretamente classificável pela CMG, por exemplo, porque você tem pessoas com a variante sem a doença e pessoas com a doença e sem a variante, portanto, é uma variante de baixo efeito, ainda que ela tenha muito efeito para as poligênicas. E o ApoE4, né, que tem um odds ratio ali em homozigose para europeus de 14, 15, para africanos tem um odds ratio bem mais baixo. Então, existe uma patogenicidade, não vou chamar de patogenicidade porque não é monogênico, mas um tamanho de efeito dependente do contexto ali ancestral, e isso torna ainda mais complexo esse momento da interpretação. Portanto, eu acho que a gente precisa dar um passo atrás e dizer assim, o exame genético ele é um exame de apoio ao diagnóstico. Isso. Que ele faz muita diferença no contexto individual das pessoas. Basicamente, todos nós carregamos mutações. Se a gente não tem uma queixa clínica, a gente nunca vai saber disso, porque a gente talvez não faça esse teste genético. E aí a minha visão é que a penetrância da maioria das mutações ela vai caindo com o tempo, porque mais gente se testando, mais a gente vai ver que você tem ali pessoas que escapam dessa patogenicidade inicial. Então, o contexto é absoluto ali, o contexto daquela pessoa, o contexto clínico. Por isso, novamente, trazendo o multiprofissional aqui, né? Não adianta a gente dar o laudo no contexto da época, que eu acho essencial o que você falou, carimbar ali o que foi feito, quais critérios foram usados, quais versões do banco de dados foram usadas. Você tem que ter esse carimbo para dizer assim, isso foi visto nesse contexto, mas que o acompanhamento clínico lá com os médicos daquela pessoa vão nortear ali novas interpretações, buscar novos testes. Agora eu preciso fazer um de metilação para fechar e tentar bater esse martelo. Coisas desse sentido. Então, vamos pensar em algo mais dinâmico, em algo mais móvel. Então, talvez, Regina, eu acho que a única coisa que eu discordo de você é alguns testes genéticos, eles de fato não precisam ser repetidos, mas outros talvez virão um long read. Agora, eu tenho um genoma completo, mas eu tenho um long read, eu posso encontrar aquilo que faltou. Eu posso fazer um long read com metilação e aí ver aquele outro resultado. Mas assim, você está avaliando com outra metodologia. Perfeito. Inicialmente alguém repete o mesmo teste com o mesmo Perfeito, método. mas você pode ser reanalisado, mas não refeito do começo. Mas é isso, eu tenho essa visão bem evolutiva assim, da nossa ciência aqui. Bom, pessoal, gostaria de agradecer a presença de todos, uma discussão riquíssima. E assim chegamos ao final de mais um episódio. Hoje reforçamos que a genômica não é apenas sobre genes, é sobre pessoas, cuidado e colaboração. A atuação multiprofissional, a palavra que, sem dúvida alguma, foi a palavra mais falada aqui hoje, né? Amplia o olhar, integra saberes e transforma dados genéticos em decisões mais seguras, éticas e individualizadas.
A genômica é ciência, mas também diálogo, responsabilidade e compromisso com o paciente. Muito obrigada.